D&D no cangaço. Nós falamos sim do cordel do sol, do reino do sol encantado, mas eu quis ir um pouco além. E se o D&D, na verdade, fosse aqui no cangaço? Como que seria? Dá pra fazer? Cara, eu vou falar pra você. Dá. E não é difícil, não. É uma adaptação muito, muito, muito simples. Talvez a única coisa que vai pegar é se você usar mais o costume de usar arma de fogo. Porque a arma de fogo pro D&D sempre é um tabu. Ela existe, tem a regra para ela, só que até hoje eu não sei como é que é na D&D quinta edição, mas antes da quinta edição sempre é uma bosta, tá? O cara faz com um graveto e 2 chutes muito mais do que um cara com um mosquete na mão. Só que se você prestar atenção, cara, dá para fazer. Por quê? Você tem uma terra larga, né? Uma terra ampla, uma terra muito de alcance muito grande. Você tem mitologias próprias muito intensas, vide Cordel do Reino do Sol Encantado. Então você tem um monte de simbolismo, você tem uma mistura de cultura africana, cultura indígena e cultura europeia, naquela bagunça que era um período histórico do fim do século 17, 18 e 19, que é muito, muito pesada, e o cangaço em si é lá para o final do século 19 e início do século 20. Então você já tem as modernidades existentes, mas não presentes. Elas são lembradas. Lembra do Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é recente, cara. Você pensa que é, né, tipo, é uma idade média, mas não, tinha eletricidade, é coisa recente. Só que é numa região muito afastada. A modernidade não chega lá. Então, como que a gente faria para adaptar o D&D pro cangaço? Eu fiz só as anotações, que é só uma viagem para ver que vai te dar uma ideia e vai que você faz, você vem no comentário e comenta, tá? Então, eu peguei uma figura central que é só para ter um cerne. O cangaceiro, o cangaceiro padrão, esse que é estourado, esse que faz as coisas, ele seria um bárbaro. Você poderia montar ele como um bárbaro. E qual seria o grande lance dele? Você mantém aquela estrutura básica. Ele é forte, ele é resistente, ele tem muito mais foco para o trabalho do que para o estudo, para o entendimento, para a estratégia. Então, ele é meio que criado no calor do sertão e ele sofre muito com aqueles poucos que têm o poder. Então ele geralmente é usado como força de trabalho, força de defesa, vai para lá e vai para cá, e o bárbaro em si é aquele que se renegou e afastou-se, ficando aquele peregrino que fica no sertão e acaba se juntando a um grupo que, quiçá, né, quem sabe, vai ter o mesmo interesse que ele. Então ele vai passear do mesmo jeito que antes, pela regra, ele vai ter fúria, ele vai ter algum estilo de combate, e ele vai ter aquela aparência truculenta, usando aquelas proteções leves, mas um pouco resistentes, que é característica de quem fica passando pela caatinga, né? Que são árvores baixas, contorcidas, cheias de espinhos. Eu imaginei ele usando essa roupa de couro com essa cartucheira, com a peixeira, com lenço vermelho, com esse quebra-sol, né, que é esse chapéu que ele tem, e às vezes usando um cavalo, né? O que ele faz? Normalmente ele é de pouca palavra, agressivo, faz ataques diretos e quando se une a um grupo, ele defende este grupo de maneira bem, como direi, visceral. Outras anotações que eu fiz que você poderia adotar é esse aqui, ó. Tipo, uh, o clérigo. O clérigo vai funcionar como aquele beato, uma bezedeira, uma pessoa que é devota de algum santo e ela acaba peregrinando pelo sertão fazendo o uso da palavra divina e usando dessa fé, das suas crendices e desses pequenos milagres para ajudar. Então ela tá em sempre uma medalhinha, um relicário, rezadeira ou rezadeiro, né? Muito patuá. Os feiticeiros, eles poderiam ser tipo os curandeiros ou aqueles videntes que ficam nas cidades, né? O ladino pode ser uma espécie
capanga, né? Os capangas dos senhores coronéis, os jagunços podem ser os guerreiros, os bardos podem ser os cantadores, ou até aquele pessoal que faz o cordel mesmo. E o que eu achei mais massa foi enquadrar um monge como um capoeirista, um negro fugido ou um capoeirista, que é o cara que ele não aprendeu a pegar em arma, ele não aprendeu a usar esse tipo de equipamento, mas ele se defende na base da pesada. Como é que é? Eu dou Ao, porrada 3x4 e nem me despenteio, né? ao sem mão. Então dá para fazer muito dessa essas analogias, tá? Aqui, para montar um bárbaro, ele teria fúria, ataque imprudente, defesa sem armadura, sentido do perigo. Esses aí são coisas que ele poderia pegar e escolher, sei lá, às vezes ser o Berserker, ou ter um Totem, ou fazer outro tipo de especialização que dele aqui quinta edição tem. Totem de carranca aí, que o É, o MHG tava falando mais Totem, cedo. Totem de Carranca, quem tá aqui no Bom, chat vai ver. Então eu acho assim, é um cenário legal de fazer. Uns monstros. Você pode pegar qualquer monstro da literatura no livro específico, igual eu falei, né? Tem os monstros da cultura brasileira para fazer pro D&D, pro Pathfinder. Ou você só adapta, cara. Você quer saber o que que é um cara, você dragão só e adapta. adapta. É, Você só ué. adapta. Bota lá, pega lá o Quickling e transforma ele num saci. Ou ele pega Pega o dragão e transforma numa serpente gigante. o Isso aí. boitatá, isso aí. Então eu acho que dá pra divertir, dá pra fazer muita coisa nesse sentido. Tem uma coisa que é até baseado nisso aí que você falou, que eu me lembrei, que pode ser feito também, que é usar a skin do cangaço num personagem seu mesmo. Porque quantas vezes a gente já não fez personagem samurai numa aventura de D&D? Não. A Melinda mesmo usava katana. Ela era uma personagem oriental. Então, você pode simplesmente falar assim, não, meu personagem, ele usa uma peixeira, ele tem uma arma que ele fala que é uma peixeira, ele tem um chapéu assim de couro que lembra uma meia-lua, ele usa roupa de couro e tudo mais, e aí você pega todas as características ali de um cangaceiro, ou de algum sertanejo, ou algo do tipo, e joga no seu personagem, que vai jogar no D&D tradicionalzão mesmo, e é isso. Pede pro Tipo assim, mestre pra usar pistola e mosquete, dá D10, D12 e tá bom. ó, Ou pode ser na peixeira mesmo. você pode fazer o seu anão monge estilo bêbado, que ele não precisa ficar dando aquelas reboladas, cacete. Não, ele é só um brigão de bar. E aí ele vai tomar, a hora que ele vai tomar o soco, ele toma o soco, mas fica meio distraído ali, não sei o que, ele bate com um taco de sinuca, ele joga a bola de sinuca na cara do outro. É isso, você não precisa ser muito elaborado para você fazer adaptações, não. D20 moderno tá aí pra mostrar isso também, né? Que é só uma mudança de nome, né? Ele só muda o nome das coisas. Eu gostei, achei curioso, achei interessante. Esse é um bom exercício para você fazer sempre, de como é que você adaptaria um sistema a outros cenários, assim. Mesmo que você não vá jogar, mesmo que você não vá, enfim, transformar aquilo numa realidade, é um bom exercício criativo. E essa aqui é meio que a proposta, né? Provocar vocês a imaginar uma outra situação. Quem sabe você faz um one shot aí e conta pra nós. Pode não ser no cangaço, cara, mas pode ser, sei lá, uma aventura urbana moderna no Brasil, ou você pode fazer, sei lá, nas montanhas lá de Minas, ou você pode fazer na Revolução Farroupilha. Você pode criar a sua própria identidade brasileira aí e só vestir a roupa lá, cara. Você é do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, você é do Sudeste, você vai e usa, tá?